Salve, meu amigo, minha amiga! Na aula de hoje a gente vai falar sobre doação. Essa é a primeira videoaula sobre o contrato de doação. É um contrato longo, a gente vai precisar de algumas videoaulas aí para poder tratar de tudo. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre o conceito e os elementos que caracterizam o contrato de doação. Pegue seu papel, sua caneta, sua xícara de café e vamos nessa! O contrato de doação é definido no artigo 538 do Código Civil nos seguintes termos. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Antes de qualquer coisa, meus amigos, do próprio conceito do artigo 538, a gente já pode perceber que o contrato de doação é translativo de domínio, ou seja, o efeito dele é a transmissão da propriedade de um bem de uma pessoa para outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto do artigo 538 diz que uma pessoa transfere bens ou vantagens do seu patrimônio para o de outra. Mas, meus amigos, o contrato de compra e venda também resulta na transferência de um bem do vendedor para o comprador, não é verdade? Qual é a diferença, então, entre a compra e venda e a doação? A diferença essencial é que na compra e venda, em troca da coisa, o comprador paga ao vendedor o preço combinado, mas no contrato de doação, o donatário, aquele que recebe o bem, não dá nada em troca ao doador. Em outras palavras, meus amigos, o contrato de doação é unilateral e gratuito. Unilateral porque só o doador tem a obrigação, só ele tem que cumprir uma prestação. O donatário não tem prestação nenhuma. E gratuito porque apenas o doador experimenta uma diminuição do seu patrimônio, ou seja, faz um esforço patrimonial. O donatário recebe o bem em doação, tem seu patrimônio aumentado, mas não faz nenhum sacrifício patrimonial em troca. É o que o artigo 538, que a gente leu agora há pouquinho, chama de liberalidade do doador. Vamos ler o artigo 538 de novo, só para você perceber essas duas características que eu mencionei, a transferência da propriedade e a natureza unilateral e gratuita, a liberalidade do contrato de doação. Vamos ver aqui de novo. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Pois bem, meus amigos, feitas essas considerações iniciais, vamos analisar os elementos, requisitos e normas incidentes sobre os contratos de doação em geral. Os casos especiais, como eu falei, a gente vai ver em vídeos específicos. Bom, quem são as partes do contrato de doação? De um lado está o doador. O doador é o dono da coisa. É a pessoa física ou jurídica que pratica o ato de liberalidade, ou seja, que gratuitamente dá essa coisa para outra parte. Essa outra parte é o donatário, ou seja, aquele que recebe gratuitamente a coisa do doador sem ter que dar ou fazer nada em troca. Meus amigos, a doação é um negócio jurídico. Você lembra que o negócio jurídico pode ser unilateral, quando requer a manifestação da vontade de apenas uma pessoa, ou bilateral, quando pelo menos duas manifestações de vontade são necessárias. Você se lembra também de que a gente chama o negócio jurídico unilateral de ato unilateral de vontade. E a gente chama o negócio jurídico bilateral de contrato. Pois bem, a doação é um contrato, o que significa que são necessárias pelo menos duas manifestações de vontade para sua formação. Sabe o que isso significa? Significa que o doador
tem que manifestar a vontade de doar, isso é óbvio, ninguém pode ser obrigado a doar nada, né? Doa o que quiser e se quiser. Então, o doador tem que manifestar a vontade de doar, mas o donatário tem que aceitar a doação. Ou seja, também tem que manifestar a sua vontade, que nesse caso é a vontade de receber a coisa em doação. Estranho, né? Mas fique calmo que tem uns detalhezinhos aqui que a gente precisa analisar. Vamos lá. O donatário precisa aceitar a doação para que ela seja existente e válida. Mas essa aceitação não precisa ser expressa, não. Como assim não precisa ser expressa? Vou explicar. Olha só o que nos diz o artigo 539 do Código Civil. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração, entender-se-á que aceitou se a doação não for sujeita a encargo. Observe que se o donatário, né, aquele que vai receber a doação, não disser nada, presume-se que ele aceitou. Então, meus amigos, essa aceitação do donatário pode ser expressa, ou seja, ele pode expressamente dizer que aceita, né, pode aceitar por escrito, né, no contrato escrito, ou a aceitação pode ser presumida, se ele não disser que aceita nem que não aceita, ou seja, caso ele fique em silêncio. A gente também pode considerar possível a aceitação tácita, ou seja, o doador entrega a coisa ao donatário, o donatário recebe sem dizer nada. Veja que a doação, a aceitação aqui não foi expressa, mas também não houve prazo para aceitação para que se considerasse presumida. O donatário apenas praticou um ato, o ato de receber a coisa doada sem questionar nada, ou seja, aceitou tacitamente. Para sintetizar, meus amigos, vamos sintetizar aqui. A doação é contrato e, portanto, precisa de pelo menos duas manifestações de vontade. A manifestação de vontade de doar pelo doador e a aceitação pelo donatário. Essa aceitação do donatário pode ser expressa se ele expressamente disser que aceita, verbalmente, quando for o caso de doação sem forma escrita, ou por escrito. E pode ser presumida quando o donatário, no prazo dado pelo doador, não disser nada, nem que aceita, nem que não aceita. E pode ainda, meus amigos, ser tácita, quando, independentemente de manifestar expressamente ou de se presumir a aceitação, o donatário pratica atos que demonstram a sua intenção de aceitar. Repare apenas que o finalzinho do artigo 539 faz uma ressalva. Se a doação for sujeita a encargo, a aceitação não pode ser presumida não, porque nesse caso vai haver um encargo a ser cumprido pelo donatário e isso pode não ser vantajoso para ele, né? Por isso que não se pode presumir aí, nesse caso de doação com encargo, a aceitação. A aceitação tem que ser expressa. Até aqui tudo tranquilo. Se você disse sim, eu vou colocar areia no seu brinquedo e vou complicar um pouquinho mais essa história da aceitação pelo donatário. A doação não é contrato? Contrato não é espécie de negócio jurídico? Lembra o que diz o artigo 104 sobre a validade do negócio jurídico? Se você não lembra, relaxe, eu vou refrescar sua memória. Vamos ver aqui o artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Eu quero chamar sua atenção para o inciso 1 do artigo 104. A validade do negócio jurídico requer agente capaz. O doador, quando manifesta a vontade de doar, tem que ser capaz, certo? E a aceitação do donatário não é manifestação de vontade? Para ser válida, ele não tem que ser capaz também? Sim, o donatário tem que aceitar validamente. Isso significa que ele tem que ser capaz. Mas e se a doação foi feita a um incapaz? Como é que fica então essa exigência da aceitação? Bom, a gente vai ter aqui 3 casos: o do nascituro, o do absolutamente incapaz e o do relativamente incapaz.
Em relação ao nascituro, veja o que nos diz o artigo 542 do Código Civil. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Então, se o donatário for nascituro, basta que o seu representante legal, qualquer de seus pais, em regra, aceite para que a doação seja válida. O caso do absolutamente incapaz está no artigo 543. Vamos aí. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Veja, aqui é dispensada a aceitação se o donatário for absolutamente incapaz, porque o contrato de doação vai ser benéfico para ele. Ele vai ganhar alguma coisa sem perder nada. Mas se não for doação pura, em outras palavras, se for doação com encargo, a aceitação não é dispensada, não. Aí vai ter que ser feita pelo seu representante ou pelo seu curador. Esse vai ser o caso do relativamente incapaz. O Código Civil não fala aqui das regras de doação, não fala aqui sobre a aceitação do relativamente incapaz, então a gente aplica a regra geral. O relativamente incapaz tem que aceitar com o seu assistente. Eita, que o negócio ficou mais cheio de detalhe, mas calma, a gente vai sintetizar aqui essas regras no mapa conceitual que é para elas ficarem mais claras. Quando a gente fala de contrato de doação, é necessária a manifestação de vontade do donatário, ou seja, sua aceitação. Há regras sobre a aceitação da doação pelo donatário. Em se tratando de donatário capaz, a aceitação pode ser expressa, tácita ou presumida, se a doação for pura e simples, ou seja, sem encargo. Se o donatário for nascituro, a aceitação vai caber ao seu representante legal. Se for absolutamente incapaz, a aceitação é dispensada se for pura e simples, ou seja, doação que não tenha encargo. E por fim, sendo o donatário relativamente incapaz, deve aceitar com auxílio de seu de seu assistente. Para terminar esse primeiro vídeo sobre o contrato de doação, falta a gente falar apenas da forma. A gente leu há pouco o artigo 104 e você viu que um dos requisitos de validade do negócio jurídico é seguir a forma determinada ou não proibida pela lei. Não é isso? Você se lembra, meu amigo, minha amiga, que o artigo 107 do Código Civil estabelece como regra a liberdade de forma? Ou seja, nós podemos celebrar contratos pela forma que acharmos mais conveniente, exceto nos casos em que a lei determinar forma especial. Pois bem, meus amigos, vamos analisar aqui o que nos diz o artigo 541 do Código sobre a forma da doação. Vamos a ele. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. E aí vem um parágrafo único. A doação verbal será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Vamos devagar aqui. Em primeiro lugar, o caput deixa claro que a doação é contrato formal, ou seja, exige forma específica, que é a forma escrita. O contrato de doação, meus amigos, tem que ser escrito, seja por instrumento público ou particular, mas necessariamente escrito. Em regra, doação por outra forma que não seja escrita é inválida. Mas o parágrafo único estabelece uma exceção. Se o bem doado for móvel, de pequeno valor e entregue imediatamente ao donatário após o surgimento do contrato, a doação vai poder ser verbal, ou seja, não vai ser exigida aí nesses casos a forma escrita. Bom, o dispositivo é bem claro em relação à natureza do bem, tem que ser móvel. Se for imóvel, mesmo que de pequeno valor, o contrato tem que ser escrito. O problema é o tal do pequeno valor. A lei não define o que é pequeno valor. E na prática é o juiz que vai, em cada caso, tomar essa decisão, fazer essa definição. A doutrina mais tradicional tentava estabelecer um valor objetivo,
né? E aí considerava de pequeno valor o bem que custasse até um salário mínimo. Só que a jurisprudência do STJ caminha no sentido, né, de que a noção de pequeno valor tem que ser apreciada em relação ao patrimônio total da pessoa e não um valor objetivo. Então, ao invés de simplesmente definir como um salário mínimo, a gente precisa verificar o tamanho do patrimônio do doador, o valor do bem em relação a esse patrimônio, para só então definir se aquele bem é ou não de pequeno valor e, consequentemente, se o contrato de doação precisa ou não seguir a forma escrita. Então, em síntese, a doação é, em regra, um contrato formal, por exigir a forma escrita, seja ela por instrumento público ou contrato particular, mas excepcionalmente se admite a doação verbal se o bem for móvel, de pequeno valor em relação ao patrimônio total do doador e a tradição ocorrer imediatamente. Bom, essa é apenas a primeira parte sobre o contrato de doação, que além de longo é cheio de detalhezinhos. Nos próximos vídeos a gente vai falar mais sobre esse contrato, mas antes eu preciso que você doe um pouco do seu tempo para se inscrever no canal Direito Levado a Sério no YouTube, ativar o sininho das notificações e compartilhar com todos os seus amigos. Pode compartilhar com os inimigos também, tá certo? Um forte abraço e até a próxima videoaula. Sapere Aude!